call is now being recorded. Fala, pessoal. Fala, galera que está estudando para o concurso da UFRN, especificamente para o cargo assistente em administração. Eu peço desculpa a todos, porque não deu para entrar pelo YouTube, já que a aula do YouTube precisa de uma conexão boa. E a conexão, mesmo sendo bem boa a conexão daqui na minha casa, está oscilando bastante. Então, eu peço desculpa a todos vocês, mas mesmo assim, essa aula vai acontecer pelo Google Meet. Pessoal, baseado nisso, eu vou estar depois postando essa aula no YouTube para que vocês assistam também pelo YouTube e fique disponível para todo mundo, beleza? Já vou pedindo para você que vai assistir essa aula curtir e compartilhar com o pessoal, tá bom? Solta o dedo aí no like e vamos embora. Pessoal, o cargo assistente de administração veio uma específica que envolveu muitas disciplinas e é muito importante que você se prepare para esse concurso como tem que ser. Olha só, no cargo assistente em administração, tem as disciplinas de administração, na parte específica, né? Além de português e legislação para todos os cargos, tem as disciplinas de administração, administração financeira orçamentária, direito administrativo, tá? Direito administrativo, matemática e informática. Ou seja, são cinco disciplinas que vai cair nesse concurso na parte específica, além de português e também legislação comum a todos os cargos. Eu procurei destacar aqui para você, em vermelho, o que é que vai cair em matemática nesse concurso para o cargo de assistente de administração. Então, o que é que vemos aqui? Vemos matemática básica e cálculos financeiros básicos, tá? Pessoal, quando ele fala matemática básica, ele está mencionando sobre, pode vir questões de porcentagem, pode vir questões de frações, tudo bem que ele tipifica porcentagem, juros simples, juros compostos, razão e proporção, fluxo de caixa. Mas, por ter o título matemática básica, ele diz matemática básica e também cálculos financeiros básicos. Então, por falar em matemática básica, acredito que poderá cair questões como que envolvem problemas de contagem, MMC, MDC, um problema simples de fração. Então, por isso que é interessante você estudar também, certo? Esses pontos. Na aula de hoje, eu vou tratar com vocês um pouco sobre a matemática básica. Essa aula é do nosso curso preparatório ao concurso da UFRN, certo? E essa aula estou disponibilizando gratuitamente para todos. Então, hoje, vamos trabalhar com a matemática básica. Vamos responder algumas questões de MDC, fração e teoria dos conjuntos. Nas próximas aulas, entraremos efetivamente com porcentagem, juros simples, juros compostos, razão e proporção e fluxo de caixa. Está dividido em taxa interna de retorno, valor futuro e valor presente. Todo mundo me escuta bem? Diz aí se está tudo ok? Lembrando que essa aula não foi. Não estou conseguindo escutar. Na internet, mas o áudio está horrível. Para todo mundo assistir gravada. Tranquilo? Então vamos lá. Olha só. Gente, hoje vamos responder questões sobre esses tópicos. MDC, teoria dos conjuntos, frações. Todos me escutam, gente? Tudo ok? Estão ok. Vamos lá. MDC, teoria dos conjuntos, frações, certo? Mas antes de entrarmos dentro do MDC, é interessante que a gente lembre um pouquinho de alguns pontos de matemática, ok? Vamos, então, começar a falar sobre divisores de número natural. Pessoal, primeiro que tudo, o que é um número natural? O que é um número natural? Um número natural são os números que são utilizados para contar. Tenho certeza que você já viu esses números.
0, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Nós vamos estudar os divisores de um número natural. Os divisores de um número natural são todos os números que dividem determinado número de Não forma estou exata. conseguindo escutar. O que é essa divisão exata? É deixar o resto zero. Então, olha só. Por exemplo, os divisores de 10 são 1, 2, 5 e 10. Isso significa dizer que quando você pega o 10, e divide por 1, por 2, por 5 e por 10, vai ter resto zero. Quer ver? Olha só. Se eu dividir o 10 por 1, vai dar 10. 10 vezes 1 dá 10. Subtraindo, aqui teremos o quê? Subtraindo, aqui teremos 0. Ou seja, essa divisão deixou resto zero. Por isso que é uma divisão exata e por isso que o 1 ele é divisor de 10. Então lembra, os divisores de um número são todos os números que dividem determinado número que deixa resto zero. Deixar resto zero significa que a divisão foi exata. Não houve sobras. Não houve número quebrado. Novamente, se eu pegar 10 e dividir por 2, eu terei quanto? 5. 5 vezes 2, 10. Subtraindo, vai dar 0. Ou seja, resto zero, divisão exata. Resto zero, divisão exata. Ou seja, significa que o 2, ele é um divisor de 10, porque deixa resto zero. Aqui, ó. Olha o resto zero. Da mesma forma, se eu dividir o 10 por 5, da mesma forma, se eu dividir também o 10 por 10. Então, percebemos que todos esses valores aqui dividem o 10 de forma exata. Logo, o número 1, o número 2, o número 5 e o número 10 são divisores de 10. Tá? Por quê? Porque deixa resto zero. Olha só. Todo mundo aprendeu? Fala aí, gente. Manda mensagem aí e diz se aprendeu ou não. Só lembrando, estamos pelo Google Meet, mas eu vou disponibilizar para vocês essa aula. Beleza? Todo mundo entendeu, gente? Show! Então, olha só. Olha só aqui um detalhe. Então, se eu perguntasse a vocês quem são os números que dividem 8 de forma exata, ou seja, deixa resto zero. Você vai falar para mim que são os números 1. Vou pegar um menor aqui, tá? Um pouquinho. Vocês vão me dizer que são o número 1, o número 2, o número 4 e o número 8. Ou seja, se eu pegar esses valores, vai dividir o número 8 com exatidão, deixando o resto zero. Quem são os divisores de 9? 1, 3 e 9. 1, 3 e 9. E quem são os divisores de 15? Ou seja, quem divide o número 15 de forma exata? 1, 3, 5 e 15. É isso? Todo mundo entendeu até aí? Ótimo. Então, sabemos o que são divisores. Sabemos o que são divisores. Agora, vamos para números primos. Números primos são números que possuem apenas dois divisores diferentes. Olha só. São números que possuem apenas dois divisores diferentes. O número 1 e ele mesmo. Então, o número primo possui somente dois divisores diferentes. O número 1 e ele mesmo. Por exemplo, o 2. Pessoal, o 2 é o único número primo que é par. Quem divide o 2? Apenas o 1 e ele mesmo.
ou seja, o 1 e eles mesmos. Então, significa dizer que o 2 é primo. O 3 também é primo, porque além do 1, porque somente o 1 e ele mesmo divide o 3 de forma exata. O que é dividir de forma exata? Deixar resto zero. O 5 também é primo, porque somente o 1 e o 5 divide de forma exata o próprio 5. O 6 é primo? Não, porque além do 1 e ele mesmo, o 2 e o 3 também divide o 6. Esse número que não é primo é chamado de número composto. É chamado de número composto. Tá? Principais números primos que você deve memorizar: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Tudo ok até aí? Falam para mim se estão tendo dúvidas. Tudo beleza? Vamos lá. MDC, máximo divisor comum. Pessoal, nesse momento, eu vou te ensinar o conceito do MDC para depois mostrar um método prático para encontrar MDC. Porque nem sempre podemos fazer de forma tão simples como eu vou te mostrar o conceito. Então, é interessante que a gente use um método de decomposição que eu vou mostrar mais na frente. Mas agora, eu quero que você entenda o que é o MDC. O MDC, ele é o máximo divisor comum entre determinados números. Ele é o maior divisor comum entre determinados números. Por exemplo, se eu perguntasse a vocês quem é os divisores de 15, pessoal, aprendemos que divisores são números que dividem um determinado número como referência. Então, quem são os divisores de 15? Os divisores de 15 são 1, 3, 5 e 15. Quem são os divisores de 20? 1, 2, 5, 10 e 20. Se você observar, o 1 é divisor comum de ambos. O 1 é divisor comum de ambos. Só que ele não é o maior divisor comum. O maior divisor comum é o 5. Logo, posso dizer que o MDC de 15 e 20 é o 5. Tranquilo? Todos entenderam? Tranquilo? Vamos a mais um exemplo para ver se todo mundo aprendeu. Quem são os divisores de 12? 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Quem são os divisores de 9? 1, 3 e 9. 1, 3 e 9. Se você observar, o 1 é divisor comum de ambos. O 3 também. Não existe mais divisores comuns entre 12 e 9. O maior deles é o 3. Logo, o MDC de 12 e 9 é o 3. Tudo ok, gente? Agora, vamos para um método de decomposição simultânea para encontrar o MDC. Eu espero que vocês entendam esse processo, porque ele vai ser muito, muito, muito útil. E quando os números são grandes, é muito interessante que você utilize o processo de decomposição simultânea. O que é decompor? Significa dividir. Então, essa frase, decomposição simultânea, significa divisão simultânea, ou seja, você vai dividir os números que estão dispostos para ser retirado do MDC. E o primeiro passo é: traça uma linha vertical ao lado dos números que eu quero tirar MDC. E grava essa perguntinha aqui, gente. Olha o macete.
Todos os números podem ser divididos por... Aí, aqui tem outro detalhe. Lembra de que estudamos números primos? Pois é. Eu só vou utilizar os números primos para fazer as divisões, para decompor os números. Então, todo mundo sabe que números primos são números que possuem dois divisores, um e ele mesmo. Dois divisores distintos, o número 1 e ele mesmo. Então, olha só. Todos os números, a pergunta básica, todos os números podem ser divididos por... Aí você coloca o primeiro número primo, 2. Aí vamos lá, pessoal. Todos os números, que é o 120 e 80, pode ser dividido por 2? Pode. Então, eu coloco. 120 por 2 dá 60, 80 por 2, 40. O 2 ainda divide 60 e 40? Divide sim. Divide sim. Então, vai dar 30 e 20. Todos os números ainda podem ser divididos por 2? Pode sim. O que vai dar 15 e aqui 10. Aí, gente, qual é o próximo número primo? O 3. Aí a pergunta é, todos os números podem ser divididos por 3? Não. Logo, não posso usar o número 3 aqui do lado. Vou para o próximo número primo, que é o 5. Todos os números podem ser divididos por 5? Pode, então eu coloco. 15 por 5 dá 3, 10 por 5, 2. Ou seja, agora não existe mais nenhum número primo que divida o 3 e o 2 ao mesmo tempo. Encerro o processo e faço isso. Ó. Faço um traço e efetuo a multiplicação desses valores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Ou seja, o MDC de 120 e 80 é o número 40. 40 é o maior número que divide 120 e 80. Está claro? Sim ou não? Daniel levantou a mão. Pode falar, Daniel. Professor, pegando, exemplificando aqui, se eu tivesse... Não estou te escutando, tá? Deixa eu testar aqui novamente. Fala, Daniel. Oi. Está ouvindo? Tô. Pronto. Tá saindo um eco, né? Mas não tem problema. A gente está em aula, faz de conta que esse eco não existe. É uma Fala demonstração. pausado que dá certo. Certo. Vamos supor, eu tenho 120 homens e 80 mulheres. Eu quero saber quantos grupos eu posso ter com homens e mulheres, né? Aí, nesse Vamos caso chegar lá. aí, Vamos chegar lá. Vou explicar quando envolve questões de MDC. Contexto que envolve questões de MDC, tá? tá certo, então. Beleza, vamos embora. Fala, Matheus. Levantou a mão? Sim, tá ouvindo? Matheus, pode falar. Tô falando, você tá me ouvindo? Novamente. Pessoal, tá tendo um pouquinho de ruído aqui, mas eu vou, se puderem mandar mensagem escrita, até melhor. Porque eu leio a mensagem, tá? E eu vou tirar sua dúvida. Tenta mandar uma mensagem escrita. Pode ser? Vai lá, Matheus. Quando mandar, eu visualizo. Pessoal, tudo ok aí? Tudo ok? Alguém tem dúvida em tirar MDC? Então, ó. Vamos agora ó, fazer um exemplo aqui
que é tirar MDC de 18,60, só para saber se todo mundo fixou. E qual o processo? Traço uma linha vertical do lado dos números que eu quero MDC, e a pergunta básica, esses números 18 e 60 pode ser dividido por, que é o primeiro número primo, 2. Então, esses números podem ser divididos por 2? Pode. Não pode? Dividindo ambos por 2, terei 9 e 30. 9 e 30. O 2 pode dividir todos os números? O 2 pode dividir todos os números? Não. Vou para o próximo número primo, que é o 3. O 3 divide todos? Divide sim. Efetuando a divisão, aqui terei 3. Terei 3 e 10. 3 e 10. Existe algum outro número que divida 3 e 10 ao mesmo tempo? Outro número primo? Não. Se nós, por exemplo, irmos para o 5, perceba que eu trabalho em ordem crescente, tá? Do menor para o maior. Então, se eu pegar o número 5, o 5 não divide 3 e 10 ao mesmo tempo. Baseado nisso, encerro o meu processo e efetuo a multiplicação dos valores 2 e 3, que vai dar como resposta o número 6. Ou seja, significa que o MDC de 18,60 é o 6. Talvez alguns de vocês não conheciam esse método. Concorda? Mas é um método bem simples. É um método que você não precisa decompor todo o número, ou então tem um método do jogo da velha que vocês também não precisam fazer pelo jogo da velha. Esse método é simples, direto e dá sempre certo. Tudo ok? Já conheciam esse método? Gostaram? Lembra, tira a dúvida pelo chat que eu vou dar uma lida. Pode falar, Anderson. Pelo chat. Pessoal, agora vamos, enquanto não escreve a dúvida, vamos agora entender como identificar questões de MDC. Então, presta sua atenção nesse macete antes de irmos para a questão da Compev. Saca só. Quando a questão dar 2 ou mais objetos e quer dividir em tamanhos iguais, esses objetos podem ser tamanhos de arames, tamanhos de coisas, pode ser quantidade de pessoas, tá? Quando a questão dá 2 ou mais objetos e quer dividir em tamanhos iguais e quer saber o tamanho que vai ficar, geralmente associado à expressão maior possível ou expressão que tem o mesmo significado, já que se eu vou dividir em partes iguais de maior tamanho, vai ficar o maior tamanho possível. É um contexto em que envolve uma questão de MDC. Outro contexto que envolve questões de MDC, dar 2 ou mais objetos e quer saber o total de partes em que podem ser divididos. Geralmente está associado à expressão menor possível, já que se eu vou dividir em um maior tamanho, eu vou ter um menor total de partes. Se liga nesse bizu para ficar bem claro na hora de responder as questões. Aqui, vamos supor que são os números que a questão deu, que são os objetos. Quando você tira o MDC,
o resultado do MDC vai ser o tamanho da parte. Ou seja, esse tamanho vai ser o maior possível. E os resultados lá embaixo vai ser o total de partes que vai ter, sabendo que cada parte vai ter o maior tamanho possível, que é o resultado do MDC. Olha só em um contexto para ficar claro aqui, antes de irmos para o exemplo da nossa questão. Uma corda possui 6 metros e outra corda possui 30 metros. Essas cordas serão divididas em partes iguais, com o maior tamanho possível. Qual o tamanho de cada pedaço? Ó, quero o tamanho. Lembrando que esse tamanho será o maior possível. E qual o número total de pedaços? Presta sua atenção. Lembrando, esqueminha. O MDC vai ser o tamanho de cada pedaço e os resultados vai ser o total de pedaços. Porque, pelo contexto, a parte são pedaços. Tá? Olha só. 6 e 30 são os objetos. Linha vertical. Qual o primeiro número primo? 2. O 2 divide todos os números? Divide. Vai dar quanto? 3 e 15. O 2 ainda divide todos os números? Não. Então, vou para o próximo número primo, que é o 3. O 3 divide todos os números? Divide sim, que vai dar 1, que vai dar 5. Pronto. Não tem mais nenhum número que divida os dois ao mesmo tempo. Logo, meu MDC vai ser a multiplicação desses valores, que vai dar 6. Então, esse 6 é o tamanho da parte. Ou seja, qual o tamanho de cada pedaço? Cada pedaço vai ter 6 metros. Qual o número total de pedaços? Baseado no nosso esquema, o total de pedaços vai ser isso aqui, ó. Aí vamos interpretar. A corda de 6 metros vai ter um pedaço de 6 metros e a corda de 30 metros vai ter 5 pedaços, cada um de 6 metros, ou seja, total de 6 pedaços também. 1 mais 5, 6 pedaços. Aí vamos interpretar. Esses pedaços são os menores possível, já que o tamanho é o maior possível. Essa quantidade é a menor possível, já que o tamanho é o maior possível. Ficou claro isso? Tudo ok? Que bom! Vamos lá. Agora, olha só. Um carpinteiro recebeu a tarefa de cortar 40 toras de madeira de 8 metros, cada uma. E 60 toras da mesma madeira de 6 metros, cada uma. Todas do mesmo comprimento, sendo o comprimento o maior possível. Nessas condições, quantos pedaços deverão ser obtidos ao todo pelo carpinteiro? Aí vem uma dúvida. Do que é necessário ter MDC? Dos metros ou das quantidades? É uma questão muito boa, que é uma pegadinha. Pessoal, nesse caso, você vai ter que tirar o MDC dos metros, tá? Porque esses são os objetos. Esses são os objetos em tela. Então, lembra do esquema. Ó. Lembra do esquema. Tá? O MDC é o tamanho da parte. Nesse caso, vai ser o tamanho de cada tora, sendo que a tora vai ter que ter o comprimento
maior possível. E os resultados vai ser a quantidade total dessas toras. 8 e 6. Qual o primeiro número primo? 2. O número 2, olha a pergunta. O número 2 divide todos? Divide. Aqui vai dar 4 e aqui vai dar 3. O próximo número primo é o 3, tá? Mas o 3, ele divide todos? Não divide. Perceba que nós não temos um número primo maior do que 3 que divida todos ao mesmo tempo. Então, eu encerro o meu processo. Esse é o meu MDC, o próprio 2. Então, 2 é o MDC. Que significa dizer que o tamanho de cada tora de madeira vai ser 2 metros. Vai ser 2 metros, tá? Já que é MDC, 2 metros. Dois metros. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar o 2 aqui melhor. E aqui vai ser os pedaços. Vamos interpretar. Olha só. A tora de 8 metros vai gerar 4 pedaços. Isso é óbvio, porque 8 dividido por 2 dá 4, tá? E a tora de 6 metros vai dar 3 pedaços. Isso é óbvio, porque 6 dividido por 2 vai dar 3 toras. Aqui vai dar um total de 7 pedaços. Mas a questão não quer isso. A questão falou que são 40 toras de 8 metros. Então, preste a sua atenção. Pessoal, uma tora de 8 metros vai gerar 4 pedaços, conforme eu expliquei a vocês. Então, 2 toras vai gerar 4 vezes 2, 8 pedaços. 3 toras de 8 metros vai gerar 4 vezes 3. 4 toras, 4 vezes 4, mas eu tenho 40 toras. Então, vai ser 4 vezes 40. Ou seja, só a tora de 8 metros, vai gerar 160 pedaços. E agora de 6 metros. Preste a sua atenção. Existe 60 toras de 60 toras de 6 metros. Uma tora de 6 metros, 3 pedaços. 2 toras, 2 vezes 3. 3 toras, 3 vezes 3. Mas a questão deu 60. Então, será 60 vezes 3, 180 pedaços. Ou seja, a tora de 6 metros, as 60 toras de 6 metros, vai gerar 180 pedaços. Somando esses dois valores, porque a questão quer a quantidade de pedaços, teria um total de 340 pedaços, gabarito, letra D. Tudo ok? Tudo ok, pessoal? Ótimo. Não poderia, Daniel, porque você estava multiplicando metro pela quantidade de toras. Tá? Tudo ok? Indo, fala a tua dúvida.
Gostei dessa mensagem, indo. Por que indo, Miss Lady? Tá triste, tá com raiva? Então vamos embora. Continuando. Teoria dos conjuntos. Vamos agora responder uma questão que envolve teoria dos conjuntos. Pessoal, tudo ok? Gente, professor, o senhor passou 40 minutos para responder uma única questão. Gente, eu ensinei vocês vários pontos importantes. Eu acho que a finalidade é o aprendizado. Então, veja que em uma questão, a gente explorou pontos que talvez alguns de vocês tenham esquecido. Concorda comigo? E lembrando que essa nossa turma é uma turma teórica, não é uma turma de resolução de questões. Então, pelo menos eu e os outros professores têm um compromisso de passar para vocês todo o conteúdo com tranquilidade, para você se dar bem nessa prova desse concurso. Certo? Nessa prova do concurso da UFRN. Teoria dos conjuntos. Olha só. Reunião de elementos com características comuns. Isso é o conceito de conjunto. Vamos supor que eu peça para cada um de vocês trazer um carrinho de casa, mesmo sendo de cores diferentes, a característica comum é que eles são carrinhos, por isso eu tenho um conjunto. Da mesma forma, se eu unir as vogais do alfabeto, mesmo sendo vogais diferentes, são vogais. Então, tenho também o conjunto das vogais. Vamos aprender de forma prática como se resolve algumas questões, problema de teoria dos conjuntos. Eu peço que você preste bastante atenção nesse exemplo, porque ele vai se vir. Obrigado, Miss Lady, obrigado. Eu peço que você preste bastante atenção, porque ele vai servir de base para responder muitas questões, tá? Não só de hoje, mas quando você pegar outra prova também. Pessoal, considere dois conjuntos. A que tem 15 elementos e B 24, e a interseção dos dois é 7. Então, vamos lá. A 15, B 24 e a interseção é 7. Geralmente, a interseção de conjuntos ele vem representado pela letra E entre os dois conjuntos, cuja pronúncia é A e B. A e B. Então, vamos lá. Vamos responder essas perguntinhas aqui. Primeiro, gente, dica para você responder a maioria das questões que envolvem problemas de conjunto. Lembra dessa palavra, Didi. Didi. O que significa Didi? Didi. Significa que nas questões que envolvem teoria dos conjuntos, você vai primeiro montar os diagramas. Você vai primeiro montar o diagrama. Então, presta só atenção. A e B. Depois, a interseção, esse I é a interseção. O que é interseção? Os elementos que estão em ambos os conjuntos. A e B tem 7. O 7 aqui. Certo? E o DI significa distribuir os elementos do conjunto. Presta atenção nesse bizu. Pessoal, o B tem 24 elementos. Esses 24 elementos, ele é de todo esse conjunto B, tá, gente? De todo o conjunto B. Então, na hora que eu vou distribuir, eu preciso descontar o que já tem em B. E o que já tem em B? Já tem 7 elementos. Logo, você fará 24 menos 7, que já está aqui em B. 17. E o A? O A tem 15. Da mesma forma, você vai ter que observar já quantos elementos tem aqui dentro. E se você observar, dentro do conjunto A, já tem 7 elementos. Logo, na hora de distribuir os elementos, você precisa também descontar.
15 menos 7, 8. Pronto. Agora eu vou poder responder as perguntas. Quantos elementos possui o conjunto A? 15. Por que 15, professor? Porque, esse 8, ele é somente A, ou apenas A. Esse 7 é comum a A e B. E esse 17 é somente B, porque está só em B. Então, na hora que a questão pergunta quantos elementos possui o conjunto A, é tudo que está dentro de A. Tanto somente A, como os elementos comuns. O conjunto B vai ter 24. Por quê? Porque é somente B e o 7 também. Quantos elementos possui o conjunto apenas A ou somente A? Esse apenas A é só quem está em A. Só quem está em A, 8. E só quem está em B, 17. Ficou claro isso? Claro, claríssimo? Tudo ok? Então vamos embora. Lembra dessa palavrinha? Didi. Foi realizada uma pesquisa sobre preferência musical, englobando todos os 32 alunos da 7ª série da Escola Aprender a Viver. Obteve-se o seguinte resultado. 20 alunos afirmaram que gostam de forró e 18 alunos afirmaram que gostam de rock. Então, podemos afirmar que o número de alunos que gostam de forró e de rock é quem? Pessoal, tem macete para responder essa questão mais rápido. Só que no momento eu quero lhe dar fundamento para posteriormente lhe dar técnicas de uma solução mais rápida. Olha só. A questão fala que são 32 alunos, que forró são 20, que rock são 18 alunos, e eu estou querendo a interseção forró e rock. Tecnicamente, esse tipo de questão se responde assim, Didi, monta primeiro os diagramas, depois a interseção. A interseção é justamente o que eu quero. Então, vou colocar X aqui. Didi, diagrama, interseção. Depois, vamos distribuir os elementos do conjunto. Olha só. O 20, vou distribuir logo o 18. O 18 são os alunos que gostam de rock. Então, tem 18 aqui. Mas já existe X alunos. Então, é necessário também você dar o desconto. Fazendo 18 menos X. Como você não pode retirar uma letra, um valor desconhecido de 18, você repete a expressão 18 menos X. Da mesma forma, a forró tem um total de 20. Como você não pode retirar X de 20, repete a expressão 20 menos X. Então, temos aqui, somente forró, os dois, somente rock. Aí preste atenção. A questão menciona que tudo são 32 alunos. Se você somar somente forró com os dois, com o que está nos dois, com somente rock, vai dar o total de 32. Aqui, podemos responder a equação. Olha só. Gente, esse menos x e mais x eu posso cortar porque possui a mesma representação, só que com sinais opostos. Menos x mais x elimino. Aí vou somar 20 com 18, 38. O menos x eu repito. Tá? Esse menos x eu repeti. Igual a 32. Menos x vai ser igual a 32 menos 38. Esse 38 passou para o outro lado da igualdade com sinal negativo. Menos x vai ser igual a menos 6. Por quê? Sinais diferentes. Repete o sinal do maior número, que é 38, subtrai.
Quando o lado da letra está negativo, é interessante que você multiplique por menos alguma coisa. Geralmente, os professores utilizam a multiplicação por menos 1. Quando você multiplica por menos 1, automaticamente os sinais de ambos os membros da equação vai mudar. Então, o que era menos x vira x, e o que era 6, menos 6 vira 6. Ou seja, esse é o valor da minha intersecção. Gabarito, letra A. Tudo ok? Tudo ok? Lembrando que essa aula vai para o YouTube e você que está assistindo essa aula pelo YouTube, pessoal, nossas turmas, o FRN, foram formadas tanto base para todos os cargos, tanto assistente social, técnico de enfermagem e assistente administrativo. Se passaram algumas aulas, já que o curso começou semana passada efetivamente, mas elas estão gravadas e você pode assistir até o dia da prova. Informações e matrículas, acesse voiconcursos.com.br. Vamos agora para uma dica para você responder essa questão um pouco mais rápido. Pessoal, para a gente encontrar a interseção de forma mais rápida, basta que a gente faça isso. Detalhe, esse macete é para interseção que envolve dois conjuntos. Então, se a questão precisa que você encontre a interseção, basta que você pegue os resultados e diminua do total de pessoas ou objetos que a questão deu. Certo? Lembrando, quem são esses resultados? São as informações e a quantidade que foi relacionada ao primeiro conjunto, mais ao que foi relacionado ao segundo conjunto, mais o que foi relacionado a nenhum dos conjuntos. Então, olha só, a mesma questão. Olha como vamos fazer para encontrar a interseção. Temos o total de 32 alunos. 20 forró, 18 rock. Forró e rock é minha interseção, é isso que eu quero. Então, olha o bizu. Eu quero a interseção? Esses são os resultados. As pessoas que preferiram o primeiro conjunto, as pessoas que preferiram o segundo conjunto. Não foi colocado pessoas que não preferem nenhum, porque não tem. Ou prefere o primeiro ou o segundo. Certo? Perdão. Vamos lá. E esse aqui é o total de pessoas. 32 alunos. Então, se eu pegar e somar os resultados e diminuir do total, eu vou encontrar a interseção sem montar o diagrama. Então, aqui será primeiro conjunto mais segundo mais nenhum. Quem é o primeiro? 20. Quem é o segundo? 18. Quem é nenhum? 0. Então, não precisa nem colocar. 20 mais 18, menos 32, que é o total. A interseção vai ser quanto é 20 mais 18? 36. Opa, 38. Menos 32, teremos o total de 6. Gabarito, letra A. Gabarito, letra A. Pegar esse bizu? Sim ou não? Tudo ok? Então, na hora da prova, gente, você pode até fazer isso no próprio contexto. Olha só. Se você tem aqui 38 e subtrair do total, o que excede é exceção. Tá vendo? Já faz direto também. Gabarito, letra A. A ideia de eu colocar essa expressão é só para você compreender melhor e visualizar a coisa no contexto. Tudo ok?
E agora, questãozinha da Compev. Uma universidade que funciona em 2 turnos, manhã e tarde, tem 68 funcionários, dos quais 36 trabalham pela manhã, 40 trabalham à tarde e 10 não dão expediente, pois estão afastados para fazer pós-graduação. O número de servidores que trabalha somente à tarde é quem? Pessoal, eu vou fazer novamente de forma tradicional, porque você aprende uma fundamentação matemática e depois dá o macete para que você ganhe tempo, certo? Então, o que percebemos? São um total de 68 funcionários. Manhã trabalha 36, tarde 40. E não dão expediente 10. Pessoal, preste a sua atenção aqui. São 2 conjuntos, não são 3. É o conjunto manhã e tarde. Esses que não dão expediente são as pessoas que não estão encaixadas na opção manhã nem na opção tarde. Então, você só vai montar 2 diagramas, manhã e tarde. Mas o 10 vai servir para a contagem. Tá? Vai ficar assim. Eu estou querendo o número de servidores que trabalha somente à tarde. Didi, monta primeiro o diagrama, depois interseção, e depois, né, interseção nesse caso é X, tá? X, e depois distribui os elementos em si. Só que antes disso, olha o que eu vou fazer. Ó. Está vendo esses que não dão expediente? Ele vai ficar aqui fora. Mas dentro de um conjunto maior, chamado conjunto universo. Por quê? Porque esse resultado 10 faz parte da problemática da questão. Didi, diagrama, interseção. E agora vamos distribuir os elementos do conjunto. Tarde, 40. Lembrando, é necessário subtrair x de 40. Só que não tem como tirar a incógnita de 40. Então, repete a expressão algébrica. 40 menos x. Da mesma forma, aqui vai ficar 36 menos x. Todos entenderam? O mesmo exemplo é semelhante à questão anterior. Todos entenderam? Alguma dúvida? Show de bola? Vamos embora? Aí, olha só. Pessoal, esse aqui é o somente manhã. Esse aqui é os 2. E esse aqui, somente tarde. O total são 68 funcionários. Esses 10 que não trabalham amanhã nem tarde, que estão afastados, eles também entram na contagem. Então, vai ficar 36 menos x, mais 40 menos x, mais 10. Olha os 10. Tudo isso vai dar 68. Vamos lá. Eu posso cortar menos x mais x pela mesma justificativa que eu já expliquei. Tem a mesma representação, mas os sinais opostos. Corta. Somando 36 com 40 com 10, vai dar 86. E o menos x, repetir, igual a 68. Esse 86 vai para o outro lado da igualdade com sinal negativo, que vai dar menos x é igual a 68 menos 86. Menos x vai ser igual a sinais diferentes, repete o sinal do maior e subtrai. Menos 18. Multiplicando por menos 1, x vai dar 18. Ou seja, x é 18. A questão quer o quê? Quer somente a tarde. Somente a tarde está aqui, ó. 40 menos x.
que vai dar quanto? X não é 18? 40 menos x vai dar 22. Gabarito, letra C. Tudo ok? Tudo beleza? Não, B é a interseção. Eu não quero a interseção, eu quero somente a tarde. B é 18, é a interseção. Eu quero somente a tarde. Olha a pergunta. Eu até grifei aqui em cima. Somente a tarde. Não é? Cuidado para não perder a questão por falta de atenção. E agora, olha só. Pelo macete, tá aqui, ó. Mesmo contexto. Interseção, resultados são esses, e esse é o total. Tá? Pessoal, quando eu encontrar o valor da interseção, não vai ser a resposta. Você precisa perceber que você vai utilizar esse 18, que é a interseção, para encontrar somente a tarde. Então, a interseção vai ser resultados menos o total. E quem é os resultados, conforme aprendemos? Primeiro, quem disse a primeira opção de conjunto, os elementos que estão na primeira opção de conjunto, mais a segunda, mais nenhum. Então, temos aqui, ó, na primeira opção, vou considerar amanhã, 36. Na segunda opção, tarde, 40. E nenhum está fora. Então, se a gente visualizar o conjunto, vai fazer 2 diagramas. Um para amanhã, um para a tarde. Então, esses 10 vão ficar fora. Somando, isso aqui vai dar, total é 68, né, gente? Olha lá em cima. Somando isso aqui vai dar, somando e subtraindo vai dar 86 menos 68. Vai dar quanto? 18 em minha interseção. Mas eu não posso marcar 18, porque eu não quero isso. Eu quero somente a tarde. Aí agora eu vou montar o diagrama. Manhã, tarde. 18. Na interseção, eu quero somente a tarde. A tarde é 40. Se eu subtrair os 18, que é como amanhã e tarde, vai sobrar 22. Gabarito, letra C. Qual a melhor forma que vocês preferem? Primeira ou segunda? A mais técnica ou a mais simples? Tentem das duas formas, tá? Para aprender. Mas na hora da prova, procure usar a que vai te dar um atalho. Por quê, pessoal? Você não pode aprender uma dica ou um macete sem aprender a base. Porque o macete ele vai criar um atalho, mas você tem que saber de onde vem e o porquê. Alguma dúvida? Claro para todo mundo isso aí? Todos que estão assistindo são alunos da gente, da turma da Assistente de Administração? Tem alguém de fora? Tem alguém de fora? Vamos lá. Agora. Show Anderson. Anderson. Nome bem esquisito teu. Teve um aluno que disse, professor, não vou assistir tua aula não pelo YouTube, porque tá, é sábado à noite. Sábado à noite é minha folga. Vamos lá. Agora, vou falar um pouquinho sobre frações para responder a próxima questão. Olha só.
Pessoal, as expressões de, da, desse significam multiplicação. De, da, do, desse. Exemplo. Um terreno mede 60 metros quadrados. Quantos metros quadrados representa 2/5 do terreno? Ó, do significa multiplicação. Logo, a gente vai multiplicar 2/5 vezes o valor do terreno. Ou seja, 2/5 do terreno vai ser 2/5 vezes 60, certo? Multiplicando o numerador, que é o de cima, por 60, esse é o procedimento, vai dar 120. E o resultado divide pelo de baixo, 24, ou seja, 24 metros quadrados. 2/5 do terreno vai ser 24 metros quadrados. Tranquilo? Agora eu vou passar aqui um pouquinho, que é para a gente ir para a questão que envolve teoria dos conjuntos e frações. Ao se entrevistar um grupo de 60 turistas sobre o que apreciavam na culinária do Seridó, Potiguar, 18 afirmaram terem gostado de carne de sol, mas não gostaram de arroz de leite. 5 turistas não gostaram de carne de sol e nem de arroz de leite. E 1/4 dos entrevistados disseram gostar de carne de sol e de arroz de leite. Considerando esses dados, o número de turistas entrevistados que gostam de arroz de leite, mas não gostam de carne de sol, é quanto? Olha só. São 60 turistas, tá? Essa questão é um pouquinho mais chatinha, mas dá certo de se resolver. Somente carne de sol, 18. A questão é bem clara. Somente carne de sol. Lembrando que a palavrinha somente, ela proíbe de você subtrair da interseção. Anota esse bizu aí, tá? Somente carne de sol. 18, ó. Tá aqui. Por quê, professor? Porque, ó, 18 afirmam terem gostado de carne de sol. Quando ele diz, mas não gostaram de arroz de leite, ele está dizendo somente carne de sol. Na hora, gente, olha o bizu, que tem a palavra não e fala do outro conjunto, eu automaticamente excluo o outro conjunto e só sobra o primeiro. Então, pelo contexto, a questão compara o prato de carne de sol e arroz de leite. São 2 conjuntos, carne de sol e arroz de leite. Então, na hora que fala carne de sol e não arroz de leite, excluo arroz de leite, ficando somente carne de sol. Por isso que eu coloquei somente carne de sol, 18. E lembrando que o somente, ele proíbe que você subtraia da interseção na hora que for montar o conjunto. Ficou clara até essa informação? Aí, continuando. Não gostam de nada, ou seja, 5 turistas não gostam de carne de sol, nem de arroz de leite, tá vendo? Então, 5 que não gostam de nada. Aí falam, 1/4 dos entrevistados disseram gostar de carne e arroz de leite. Tá vendo aqui, ó? 1/4 dos entrevistados disseram gostar de carne de sol e arroz de leite. Ou seja, o I é interseção. Ou seja, 1/4 do total. Ou seja, 1/4 de 60. Mas a questão quer saber o quê? Arroz, mas não come carne. Tá aqui, ó. Considerando esses dados, o número de turistas entrevistados que gostam de arroz de leite, mas não gostam de carne de sol é quem? Mas não gosta de carne de sol é quem? Olha só. Eu quero quem não gosta de carne de sol. Gosta de arroz, mas não gosta de carne de sol.
Isso é a mesma coisa de falar somente arroz. Tá? Por quê? Só enfatizando o que eu expliquei. Na hora que eu digo, por exemplo, arroz, mas não carne de sol, eu estou comparando os conjuntos arroz e carne, tá? E o não significa excluir o conjunto que vem após ele. Então, arroz, mas não carne, eu estou excluindo na interpretação a carne, ficando somente arroz. Logo, essa informação que a questão quer, que é o número de turistas entrevistados que gostam de arroz, mas não gostam de carne, significa quem gosta de somente arroz. Tá? Somente arroz. Vamos lá? Olha só. Didi. Só que antes de montar o diagrama, eu preciso encontrar quanto é um quarto do total, porque esse um quarto gosta de carne e de arroz. Um quarto vezes 60. Aí o que é que eu faço? Multiplico o número de cima por 60 e divido pelo denominador, que vai dar 15. Ou seja, esses 15 representam as pessoas que gostam tanto de carne como de arroz. A interseção. Agora vamos montar o diagrama. Didi, diagrama, interseção, que é 15. E agora vou distribuir os elementos do conjunto. Olha só no bizu. Eu tinha dito a vocês que quando tem a expressão somente, isso proíbe a subtração da interseção. Então, na hora que eu tenho 18, gosta de carne, se não tivesse a palavra somente, você faria 18 menos 15 e colocaria aqui 3. Mas como tem a palavra somente, você tem que colocar todo o valor 18 sem subtrair. Ou seja, o 18 aqui diretamente. Só que tem um detalhe, né? Esqueci dos que não gostam de nada, que é 5, que fica fora, mas dentro do conjunto universo. Certo? Fora, mas dentro do conjunto universo. Então, ó, gente, o 18 vai ficar aqui diretamente. O 18 vai ficar aqui diretamente. Por quê? Porque eu não posso subtrair, já que somente carne é 18. E onde foi que o senhor encontrou essa informação? Repetindo. Olha aqui no enunciado que eu grafei já de rosa. 18 afirmam terem gostado de carne de sol, mas não gosta de arroz de leite. Quando eu falo carne de sol, mas não gosta de arroz de leite, é somente carne de sol. O não, ele exclui o conjunto que vem após o não. Então, não gosta de arroz, exclui arroz. Fica somente carne de sol. Por isso que o 18 eu coloquei aqui diretamente, sem precisar subtrair. Tá claro isso para vocês? Ou não? Miss Lady, o que é que não está claro? Pode perguntar. Escreve. Só ela teve dúvida, mais alguém teve dúvida? Mais alguém teve dúvida? Qual a dúvida? Eu preciso saber da dúvida. Vocês têm que dizer qual a dúvida. Ah, professor, responde de novo. Não, isso não é dúvida. Significa que você não estava assistindo do início ou se perdeu no caminho e quis voltar agora. O final
Porque a lei é 18 e não subtrai, é isso? Por quê, ó? Porque a questão falou, 18 afirmam terem gostado de carne de sol, mas não gostaram de arroz. Se eles não gostaram de arroz, eles gostaram somente de carne de sol. Não gostaram de arroz, somente carne de sol. Então você não subtrai. 18 afirmaram que teve gostado de carne de sol. Se tivesse somente essa expressão, 18 afirmaram terem gostado de carne de sol, você subtraía. Ficaria 18 menos 15 dá 3. Mas tem informação. Mas não gostaram de arroz de leite. Essa informação, mas não, o outro conjunto, significa que você não pode subtrair da interseção. Foi por isso que eu coloquei o 18 direto. Então, para reafirmar, se tiver somente essa expressão que está em azul, olha só. Em verde, 18 afirmado. Se tiver somente essa expressão que está em verde, 18 afirmaram terem gostado de carne de sol. Você não. Você subtraria. Faria 18 menos 15, 3. 18 menos 15, 3. Tá claro isso aí? Até aí tá claro? Se tivesse essa expressão, 18 afirmado teve gostado de carne de sol, você subtrairia. Entretanto, como tem essa segunda expressão, não gostam de arroz, significa que você não vai considerar o conjunto de arroz quando observar a interpretação desse 18. Se não vai considerar o conjunto de arroz, significa que o 15 não vai ter aqui. Por isso que coloca o resultado direto. Não gosta de arroz. É como se o arroz não existisse. Por isso que o 18 se coloca direto. Ficou claro isso? Que significa somente carne. Tá? Isso, falo isso já já. Falo isso já já. Só que agora eu estou querendo que vocês interpretem diagramas. Depois, obviamente, eu vou dar um macete. Porque essas informações, gosta de um e não gosta de outro, é muito importante você compreender o porquê de cada coisa. Ficou claro, gente? Sim ou não? Se não ficou, eu posso criar um exemplo para você entender. Não tenha vergonha de perguntar, porque a ideia da aula ao vivo é justamente isso. Pode perguntar. Tá? Beleza? Então, vamos lá? Então, continuando aqui, vai ficar assim, ó. Eu estou querendo quem gosta de arroz de leite, mas não gosta de carne de sol. Eu estou querendo isso aqui, ó. Que é o quê? Que é somente arroz. Esse aqui é o quê? Somente carne. Olha aqui de novo a interpretação. Preste atenção. Vamos ver se todos vocês aprenderam isso aqui. Na hora que se diz o número de turistas entrevistados que gostam de arroz, de leite, se ele perguntasse, se a pergunta fosse só até arroz de leite, você somaria 15 com esse resultado. Mas tem qual expressão? Tem a expressão
mas não gostam de carne de sol. Não carne de sol. O não vai excluir da interpretação carne de sol. Logo, é só esse valor aqui. Ficou claro? Sim ou não? Estou só enfatizando o que eu já disse. Aí preste atenção nos resultados que já temos. 18 somente carne de sol, 15 os dois e 5 não gosta de nada. Se eu somar esses três valores, eu já tenho um total de 38. 18 com 15 com 5 dá 38. Para saber quem gosta somente de arroz, basta pegar o total, que é 60, o total de turistas, e subtrair desses 38, que as pessoas que gostam somente de carne, dos dois e de nada, que vai dar 22. Gabarito, letra B. Certo? Professor, dava para fazer mais rápido? Dava. Mas o objetivo é que você compreenda o diagrama. Como é que dava para fazer? Ó? Assim. Ó. Mas para isso você tem que entender, visualizar o diagrama na prática. Não vou ler enunciado e vou começar a responder a partir daqui. Olha só. São 60 turistas. Aí, você precisa entender que a expressão 18 afirmam terem gostado de carne, mas não gostam de arroz, significa somente carne. Já sabem, né? Tranquilo? Aí, ó, 5 não gosta de carne nem de arroz, ou seja, 5 não gosta de nada. E 1/4 dos entrevistados gostam de carne de sol e de arroz de leite, ou seja, interseção. Então, presta sua atenção. Vamos logo aqui encontrar essa interseção. 1/4 do total. O do significa multiplicação. O de cima multiplica pelo número inteiro, fica 60 dividido por 4, o que vai dar 15. Ou seja, 15 é a interseção. Então, você deve perceber o seguinte, que na hora que você monta o diagrama, existem os seguintes valores. Quem gosta somente do primeiro, quem gosta somente do segundo, quem gosta dos dois. Eu posso até colocar aqui, ó, carne e arroz. E o que temos? Temos isso, ó. 15 gosta dos dois, 18 gosta só do primeiro, falta isso aqui. Só que eu levo em consideração também quem não gosta de nada, certo? Eu quero que você visualize isso mentalmente. Então, significa dizer que se eu somar o 18 com o 5, com o 15 e subtrair de 60, eu encontro quem gosta somente de arroz, o que vai me dar 18 mais 15 mais 5, 38. Subtraindo de 60, 22. B. Certo? A ideia do diagrama é para você visualizar. Não precisava nem montar mais diagrama. Mas eu quero que você não seja impulsivo e subtraia sem saber o que está fazendo. Ficou claro isso? Sim ou não?
Tudo ok? Alguém com dúvida? Miss Lady. Tudo ok aí, Miss Lady? Miss Lady? Vamos embora. Olha só. Fração mista é um conceito que vamos aprender para responder a próxima questão. A fração mista é a soma de um número inteiro mais uma fração própria. O que é uma fração própria? É uma fração cujo numerador ele é menor do que o denominador, ou seja, a parte de cima ela é menor do que a parte de baixo. Exemplo, se eu tenho a soma 2 mais 1/3, a representação em fração mista acontece dessa forma. O sinal de mais ele é omitido e fica assim, ó, 2 inteiros com 1/3. Da mesma forma, se eu tenho uma soma 3 mais 5/8, a representação na fração mista é 3, o sinal de mais some e fica os 5/8 pertinho do 3. É necessário que a gente aprenda a transformar uma fração mista em uma fração normal. E como é esse procedimento? Basta que você faça isso. Ó. Espirrando novamente, tá? Eu peço até perdão a vocês. Eu estou até um pouco fã, eu acho que eu vou gripar. Mas vai dar tudo certo. Obrigado, né? Antigamente se dizia saúde. Hoje se dizia vai para lá, tu tá com Covid. Mas como é online, pode dizer saúde, né? Ó, transformação de uma fração mista em uma fração imprópria, tá? No caso, é uma fração imprópria porque o numerador vai ficar maior do que o denominador. Então, você faz isso, ó. Vocês concordam que essa representação aqui, ó, esse 2 inteiros e 1/3 é 2 mais 1/3? Você vai fazer isso, ó, preste atenção. Você vai multiplicar 2 vezes 3 dá 6, tá? E somar com o denominador, o que vai dar, e somar com o numerador. Multiplica o denominador 3 pelo 2 e soma com o numerador, que vai dar quanto? 7. E conserva o denominador 3. Transformei a minha fração mista, que poderia ser dessa forma aqui, ou dessa aqui, em uma fração imprópria. Vamos de novo aqui, ó, todo mundo comigo? Lembrando, né, que pode vir essa representação, ou pode vir essa soma aqui, tá? Então, vamos lá. Multiplica. 8 vezes 3 dá quanto? 24. E agora, soma com o numerador. 24 mais 5. Pessoal, peço que não levem em consideração o meu cachorro. Ele se alterou com alguma coisa. Já ele para de latir. Normal. Aí, ó, 24 mais 5 dá 29. E conservo o denominador. Então, essa é a fração comum, tá? Fração imprópria, que estava representada pela fração mista. Ficou claro isso? Todos entenderam? Agora, vamos lá. O valor da expressão, aí tem a expressão S, na sua forma mais simples é quem? Olha só. Eu quero o valor da expressão na forma mais simples. Vocês concordam que aqui são frações mistas? Sim ou não?
fração mista, fração mista, fração mista, fração mista. Você já sabe como transforma. Multiplica, ó, 5 vezes 3, 15, e soma 15 mais 1, 16, e conserva o denominador, que é 3. Logo, essa primeira expressão vai ficar 16 sobre 3. Tá? Aí menos. Segunda expressão, vamos comigo? Multiplica. 2 vezes 2, 4. E soma. Mais 1, 5. E conserva o denominador, 5 sobre 2. Aí, ó, o mais aqui, ó, perceba que eu já tirei do parênteses, mas se quisesse deixar, não teria nenhum problema. Mas eu tirei porque vocês vão ver o que farei. Novamente aqui, ó, esse mais é da expressão, tá? Multiplica 2 vezes 5, 10. Soma mais 1 fica 11, conserva o denominador. 11 sobre 2, o menos. E agora, multiplica e soma. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Tá? Tranquilo? 10 sobre 3 e conserva o denominador. Certo? Beleza? Então, olha só. Agora, gente, presta só atenção. Eu vou agora utilizar a soma de frações homogêneas, soma de frações que têm denominadores iguais. Se eu observar, ó, 16 sobre 3, denominador 3, eu posso efetuar a operação com menos 10 sobre 3. E posso também, ó, associar menos 5 mais 2, efetuar menos 5 mais 2, com mais 11 sobre 2, já que possui o mesmo denominador. Então, vou agrupar, tá? Vai ficar assim, ó. 16 sobre 3, menos 10 sobre 3, tá? Aí, ó. Menos 5 sobre 2, mais 11 sobre 2. Subtração de frações que possuem a mesma parte de baixo, o mesmo denominador. Conserva a parte de baixo e subtrai a parte de cima. 16 menos 10, 6 sobre 3. E aqui, ó, olha só. Menos 5,5 mais 11,5. O denominador conserva. E a operação vai ser realizada com os números de cima. Sinais diferentes. Repete o sinal do maior e subtrai. Então, vai ficar mais 6 sobre 2. Entendem isso, gente? Entendem porque deu 6 aqui em cima? Se alguém tiver dúvida, eu posso explicar. Entendem, né? Não, guerreiro. Ó. Menos 5 mais... Menos 5 sobre 2 mais 11 sobre 2. Aqui é menos, ó. Olha quem está associado a 5 meios, o menos. Está vendo? Alguém tem dúvida? Logo, 6 dividido por 3 dá quanto? Dá 2. Mais 6 dividido por 2, 3. 5.
Gabarito letra C. Gabarito letra C. Tudo ok? Compreendido? Aí seria outro processo. Soma ou subtração com denominadores diferentes. Retirava, poderia fazer retirando o MMC dos denominadores, dividindo pelo de baixo e multiplicando pelo de cima. Ou através de outras formas e de alguns bizus, que também facilita a resolução. Certo? E agora, soma ou subtração de frações heterogêneas. Pessoal, eu vou dar só um macete para vocês, tá? Como é que eu posso subtrair para a soma também vale entre duas frações? Se fosse com 3, faria com as duas primeiras e o resultado faria com a terceira. O mesmo macete que eu vou passar. Mas para a subtração, olha o que a gente vai fazer. Ó. Vamos fazer assim. Vamos multiplicar esses dois resultados e depois multiplicar cruzado. Presta só atenção. Ficando assim, ó. 3 vezes 3 dá quanto? 3 vezes 3 dá 9, não é isso? Não é isso, gente? Sim ou não? Perdão, 5 vezes 3, 15. 5 vezes 3, 15. Vamos logo fazer a multiplicação. 5 vezes 3, 15. Tá? 3 vezes 3, 9. 5 vezes 7, 35. Aqui não é o sinal de menos? Sim ou não? Não é o sinal de menos? Então, eu efetuo a subtração. 9 menos 35. Sinais diferentes. Repete o sinal do maior número. E subtrai. E subtrai. 35 menos 9 vai dar 26. 35 menos 9, 26. Então, vai dar menos 26 sobre 15. Tranquilo? É uma dica para você responder uma soma ou subtração de fração de forma mais rápida, sem passar pelo processo do MMC. Tudo ok, gente? Sim ou não? Beleza? Agora, vamos para cá, para a questão. A diferença entre os 3/4 e o 1/3 do preço de um projetor a ser comprado por um departamento da UFS, acho que é a Universidade Federal de Santos. Universidade Federal de alguma coisa, né? É de 2.400. Ou um departamento da UFRN, pode ser, né? É de 2.400. O preço do projetor é de quanto? Pessoal, tá vendo essa expressão, a diferença? Essa expressão, a diferença, significa subtração. Então, ele está dizendo que a subtração entre os valores, a diferença entre 3/4 e 1/3 do preço de um projetor a ser comprado por um departamento é de 2.400. Vamos efetuar essa diferença conforme o macete que eu expliquei.
Multiplica os dois de baixo. 4 vezes 3, 12. E agora, vamos multiplicar. Tá? Olha só. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 1, 4. Aqui é o sinal de menos, então vou subtrair. 9 menos 4, 5. Ou seja, o que diz essa fração? Que a diferença entre 3 quartos e 1/3 do preço é 5 dozeavos. É como se todo o preço fosse dividido em 12 partes. E que essa diferença é 5 partes. E quanto é essas 5 partes? 2.400. É como se todo o preço fosse dividido em 12 partes. E essas 5 partes aqui fosse 2.400. Como eu faço para saber quanto é uma parte? Basta que eu pegue esse 2.400 e divida por 5. Porque esses 2.400 correspondem a 5 partes. Ficou claro isso? Efetuando a divisão, dá 480. Professor, esqueci como faz essa divisão. Então, olha só. 2.400 dividido por 5. Vou pegar o 20. 20 por 5 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Subtraindo, sobra 4. Esse zero que eu não usei na conta, eu vou baixar. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5, 40. Sobra 0. E esse zero aqui agora, que eu não usei, eu coloco aqui. Tá? Por isso que deu 480. Ou seja, uma única parte é 480. Uma única parte é 480. Mas a questão quer saber o preço total do projetor. Se baseado nisso aqui, interpretamos que, através da diferença de preços, 5 partes de 12 é 2.400 e que uma parte é 480, para saber quanto é todas as 12 partes, que vai corresponder ao preço do projetor, basta multiplicar 480 por 12. O que vai dar 5.760, gabarito letra D. Claro, isso ou alguém com dúvidas? Tudo ok? Pessoal, obrigado pela participação nessa aula. Fiquem todos com Deus. Próxima aula, vamos efetivamente entrar nos cálculos básicos de matemática financeira, começando com razão e proporção. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, gente. Boa noite.